Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje a análise retrô vai ser sobre o Milan da temporada 2006-2007, um dos melhores times que eu vi jogar, né? O Milan do Carlo Ancelotti. Na verdade eu até gostava mais do time que foi vice-campeão europeu em 2004 e 2005, mas esse time aqui teve a chance até de se vingar do seu algoz naquela final em Istambul, né? O Liverpool. Um time que começou a temporada com problemas por conta do escândalo de manipulação de resultados no campeonato italiano, que rolou na temporada anterior, resultou no rebaixamento da Juventus, perdendo todos os pontos conquistados naquele campeonato, e também na perda de 8 pontos do Milan antes do campeonato começar. Então é a análise que a gente vai fazer sobre esse time, que foi campeão europeu, sobre o próprio Liverpool em Atenas. Havia perdido a final em Istambul e teve essa revanche, digamos assim, em Atenas na final daquela Champions, conquistando então a sua 7ª orelhuda. Eu sei que tem um pessoal que até pula quando eu faço esse discurso aqui pedindo like, pedindo inscrição, que eu até já decorei, mas é necessário fazer de novo porque muita gente aqui ainda é nova, né? Ainda não conhece o nosso canal e às vezes só se lembra de dar o like ou de se inscrever no canal se gostar quando a gente pede. Então a gente faz mais uma vez esse apelo, até porque vocês me ajudam bastante, né, se inscrevendo no canal, indicando para os amigos, deixando o like para o YouTube entender que o vídeo é relevante. E você já sabe, né, como funciona. Então vamos começar aqui a nossa análise, sem mais enrolação. Você já sabe qual é o ritual. Like dado, se inscreveu no canal. Então vamos aqui para esse time. Um 4-3-2-1, a famosa árvore de Natal. É quase um exemplo vivo de como esse sistema tático funciona, esse time especificamente do Milan, beleza? Escalação: Dida no gol, Odo ganhava preferência na lateral direita, Nesta e Maldini na zaga, Jankulovski na lateral esquerda. 3 volantes: Gattuso pela direita, Pirlo centralizado, Ambrosini pela esquerda. 2 meias: Kaká e Seedorf. E o centroavante, na maioria das vezes, ou pelo menos nos jogos mais importantes, era Filippo Inzaghi, o Pippo Inzaghi. Algumas reservas importantes desse time: o Cafu na lateral direita. O Odo atropelou a preferência, né, do Cafu, que já estava ali nos momentos finais da carreira e ganhou a preferência, mas o Cafu também jogava de vez em quando como titular. O Bonera na zaga, o Favalli na lateral esquerda e 2 atacantes, né, o Ricardo Oliveira e também o Gilardino. O clube também contratou o Ronaldo Fenômeno no meio daquela temporada, mas como ele já havia atuado pelo Real Madrid na Champions, não pôde mais atuar pelo Milan naquela edição da competição. Vamos lá. Primeira coisa importante a notar é que o volante central daquele time era o Andrea Pirlo, um jogador com muita qualidade no passe, armava o time desde trás, nessa posição que ficou conhecida como redista. Ele ficava ligeiramente, mais recuado em relação aos outros 2 volantes que tinham como função principal marcar. Esses eram os grandes pegadores do meio campo, mas o primeiro volante era um cara mais passador. E quem jogava à frente do Pirlo? O Gattuso pela direita e o Ambrosini pela esquerda. 2 caras com muito poder de contenção, tinham o papel de bloquear a marcação do adversário para eles não chegarem até o Pirlo, que ele tinha mais paz para poder armar o time daqui, trabalhar com mais espaço, com menos marcação, até para poder fazer boas inversões de jogadas, né, de um lado ou de outro para a ultrapassagem dos laterais, que eram os elementos que davam amplitude e profundidade a esse time, também para a movimentação dos atacantes ou até dos meias. Além, é claro, os lançamentos longos que ele fazia sempre com muita precisão, era um cara muito importante também nas bolas paradas, beleza? O Pirlo recuava na saída de bola, né, entre os zagueiros, quando a saída era pelo centro, mas quando era pelos lados, ele ficava, e aí quem recuava era realmente um dos outros 2 volantes. Isso porque os 2 laterais muitas vezes subiam juntos na saída de bola, e aí se a saída fosse pela direita, o Nesta centralizava, o Maldini abria, o Gattuso recuava pela direita para ser a opção de passe. Se fosse pela esquerda, o Maldini centralizava, o Nesta abria e o Ambrosini é quem recuava pela esquerda para poder ser essa opção de passe, beleza? Isso porque os 2 laterais eram realmente as principais válvulas de escape do time pelos lados. O time não trabalhava com pontas, então os laterais eram muito
necessários para que a chegada na linha de fundo acontecesse, né, para o time ter alguma profundidade, alimentar o atacante no jogo aéreo, fosse o Inzaghi, fosse o Ricardo Oliveira, fosse o Gilardino, que tinha números até melhores, né, do que o Inzaghi na temporada, mas o Inzaghi era mais letal, mais decisivo, principalmente nos grandes jogos, ganhou ali o apelido de artilheiro das grandes decisões, inclusive. Outro aspecto interessante era a troca de posição, que muitas vezes rolava, deixa eu voltar aqui os dois laterais, muitas vezes rolava uma troca de posição entre o Pirlo e o Seedorf, né? O Seedorf, ele era um terceiro volante quando o Milan jogava com um losango no meio campo, um 4-3-1-2, quando o Ambrosini não fazia parte desse time titular, o time jogava dessa forma: Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaká. Com o advento do 4-3-2-1, da árvore de Natal, do terceiro homem de meio campo, o Seedorf ficou com mais liberdade. Mas quando o Pirlo precisava armar o time mais ofensivamente, mais avançadamente, quem trocava de posição com ele era justamente o Seedorf. Ele que conjugava inteligência tática, imposição física e qualidade técnica. O camisa 10 era realmente um jogador completo no meio campo. Não que ele fosse fazer a função de primeiro volante, mas naquela compensação, naquela troca de posição, se o Pirlo tivesse mais espaço para conduzir a bola e as opções de passes, ou tivessem preocupadas em não deixar a marcação chegar no Pirlo, ou tentando se desmarcar, tentando se movimentar um pouco mais à frente, o Pirlo avançava com a bola dominada e o Seedorf recuava para poder ser ali uma presença, né? Ele que também tinha um poder de armação muito bom e era o principal armador das jogadas desse time. E um ótimo complemento a ele era o Kaká, o grande craque dessa equipe, a grande referência técnica, que fez uma temporada, inclusive, de melhor jogador do mundo. Ele que era muito bom nas arrancadas individuais, nessas arrancadas frontais, ele que era um ponta de lança clássico, né, a moda antiga, um meio atacante, realmente que atacava muito a área de frente para o gol, né, era o grande criador das jogadas individuais, era o sopro de talento individual nessa equipe também. E também finalizava muito de fora da área e entrando na área quando conseguia se livrar dos marcadores. Naquela temporada o Kaká, inclusive, foi o Bola de Ouro, foi o melhor jogador do mundo pela FIFA também e terminou a Champions League, inclusive, como artilheiro. Defensivamente falando, acho que é onde a gente vai mexer um pouco mais aqui nas pecinhas para poder explicar como esse time jogava, beleza? O time mudava sensivelmente seu desenho tático e era importante observar como esse meio-campo, principalmente, se comportava, já que era o setor mais recheado da equipe. Em alta pressão, vou botar aqui a linha de defesa do adversário rapidinho para poder explicar esse aspecto. Então, em alta pressão, o centroavante sempre marcava o zagueiro, no caso aqui, o Inzaghi. Estou explicando aqui a saída de bola do lado esquerdo da defesa adversária, do lado direito do ataque do Milan, que era onde era induzida mais a pressão daquele time. O Kaká encostava aqui para marcar o lateral, para poder fazer uma pressão no lateral. Então aqui a trinca de volantes iria encostar e o Seedorf iria recuar para poder ser quase que um quarto elemento ali no meio campo, completar uma linha de 4. Isso quando jogava em alta pressão. Se a pressão fosse do outro lado, os mecanismos se invertiam. O trio de volantes iria encostar do lado da jogada, o Seedorf iria pressionar o lateral e o Kaká é quem iria compor a linha de 4. Era mais simples soltar o Kaká do que o Seedorf, porque o Seedorf tinha mais capacidade de marcação e conseguia ter mais equilíbrio, dar mais equilíbrio tático a esse time quando a marcação era pelo lado direito do que pelo esquerdo, mas também era possível ver o Kaká bem disciplinado e fazendo essa função se necessário, beleza? Em média pressão, ou seja, quando o time já passava, a postura já era um pouco mudada. Esse jogador de meio campo mais avançado, ele ficava mais solto à frente da defesa, e aí sempre 2 dos 3 volantes é quem pegavam na marcação. Então, se a saída fosse aqui pelo lado direito, o Gattuso e o Pirlo subiam para pressionar e o Ambrosini ficava um pouco mais recuado. O Seedorf próximo ali, sendo ali um elemento que se aproximava do trio de volante, mas sendo a principal opção de passe para poder já ligar nessa dupla de ataque, digamos assim, o Kaká e o Inzaghi. Se fosse pelo centro, a mesma coisa, só que aí quem avançava era o Ambrosini e o Gattuso. O Pirlo ficava um pouco mais recuado. E se fosse pela esquerda, quem avançava era o Ambrosini e o Pirlo, e o Gattuso ficava mais recuado, sempre com o Seedorf ali encostando, né, sendo ali aquele elemento
mais próximo de onde a jogada estava para poder já ligar o contra-ataque em caso de recuperação de bola. Agora, em baixa pressão, o time mudava o sistema tático, o Seedorf já ficava fixamente do lado esquerdo, o Kaká por trás do Inzaghi. E a gente via assim essa configuração num 4-4-1-1. Isso, claro, quando a bola estava com o adversário e o time precisava marcar mais em bloco baixo, mais dentro do próprio campo. Até porque o Kaká, que era o grande craque daquele time, precisava ser preservado no momento sem bola. Pra ele não baixar tanto assim a marcação, ele nem tinha característica disso, né? Inclusive o Kaká, ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007, à frente do Messi e do Cristiano Ronaldo. Foi a primeira vez, inclusive, que o argentino e o português subiram juntos no pódio, sem que um deles terminasse com o troféu na mão. E o Kaká foi o último brasileiro, inclusive, a conquistar aquele título de melhor jogador do mundo. Na campanha daquela Champions, inclusive, o Milan passou pelo Manchester United do Cristiano Ronaldo nas semifinais, virando um 3-2 sofrido no Old Trafford, com 2 gols do Kaká, inclusive um deles um golaço, que ele passa no meio da marcação de 2 jogadores, né? Um golaço. Acabou o vídeo aqui, você pode botar no YouTube, gols, né, daquele jogo, Manchester United 3, Milan 2, em 2007, para você ver que golaço marcou o Kaká, um deles pelo menos, né? Apesar de ter sido uma derrota do Milan naquele jogo. Mas o Milan vira aquele resultado para um 3-0 no jogo de volta, no San Siro. Além desse confronto que foi na semifinal, nas fases anteriores do mata-mata, o time ainda teve um difícil confronto diante do Celtic, né, depois de um 0-0. No primeiro jogo venceu por apenas 1-0 na partida de volta. E nas quartas, diante do Bayern de Munique, que havia eliminado o Real Madrid na fase anterior, 2-2 no jogo de ida e vitória por 2-0 na volta. Aí teve o confronto nas semis contra o Manchester United e a grande decisão diante do Liverpool em Atenas, vencida por 2-1, para lavar a alma, né, do torcedor do Milan, que ainda não engolia aquele 3-0 do primeiro tempo lá em Istambul, 3-0 a favor, e viu o Liverpool empatar o jogo, milagre de Istambul, e o Liverpool acabou vencendo o Milan nos pênaltis. Em 2007, deu Milan 2-1, 2 gols do Pippo Inzaghi, um time que pode não ser tão brilhante quanto aqueles de 2004 e 2005, tinha como o Cafu como titular, inclusive, tinha o Stam, zagueiro histórico também do Manchester United, na zaga. O Maldini ainda era lateral esquerdo, a dupla de ataque fantástica com Shevchenko e Hernan Crespo, mas um time taticamente muito organizado, o melhor jogador daquela temporada iluminado para conquistar a 7ª orelhuda da história do Milan e a 2ª do Ancelotti à frente do clube, ele que já havia sido campeão pelos rossoneri em 2003, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!